Fala pessoal, bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast Além da Balança. Hoje eu trouxe aí dois amigos, pacientes e atletas do ciclismo. É isso aí, galera. A gente tem aqui hoje Alex Pérez, que é um atleta de ciclismo, disputa as cabeças aí das competições nacionais, e engenheiro e empresário também. A gente tem também o Aldo Sena, que é professor da área de ciclismo, professor da área de atividade física geral também, e também um atleta do ciclismo. Então é isso aí, gente. Querem se apresentar aí? Alex, começa por você então. Então, como eu falei, como o Paulo falou, eu sou atleta, né? Atleta de ciclismo, mas junto com isso também empresário e engenheiro, projetista, sou casado, tenho 3 filhos e coloco o ciclismo nesse meio aí, né? Como meta, né? Meta de performance e melhora da saúde. Bacana. A gente tem esse desafio, né? Juntar tudo, né? Parte Exatamente. profissional, família, Sim, esporte sim. e fazer dar certo, né? Tudo. Claro, isso é uma administração que tem que ser feita porque às vezes as pessoas reclamam muito, né, que não tem tempo para as coisas. Mas se você organizar direitinho, acho que dá. Prioridade, né? Sim, Tem que pôr claro, prioridade, cara, não adianta. Acho que, né, se a gente coloca prioridade para. É igual muita gente fala, mas eu não consigo fazer tal coisa. Aí você olha para a vida dela, viciada em Instagram. Pô, você tem disciplina, tal. Vê aí quantas horas você fica no celular o dia inteiro. O cara que gosta de jogar um videogame, vê quantas horas você fica jogando videogame o dia inteiro. Então você não tem disciplina, você não tem prioridade. Então a questão de eu não consigo, acho que está muito em cima disso também, não tá? Exatamente, exatamente. Eu tento passar isso, inclusive, para os meus filhos. Falo para eles que disciplina, tem até uma música que diz disciplina e liberdade. E eu passo para eles, ó, disciplina. Ele chega, eu tenho um menino agora um pouco menor, então a gente está ensinando ele ainda, ele chega em casa, ele faz a tarefa de casa dele. Ele chega do colégio e já faz a tarefa de casa. Já tá Quer dizer, na ele disciplina ali. a parte que ele tinha o compromisso com o colégio, com a escola, ele já fez, estudou, chegou do colégio, já fez. Então ele tem o resto da tarde toda, da noite ali para poder jogar videogame, jogar bola e no outro dia de Primeira manhã obrigação, ainda. depois Eu costumo falar para ele, se ele deixasse para pegar essa tarefa e jogar para a última hora, ele ia estar sempre apertado, sempre devendo. Exatamente. E aí, Aldo, falando de disciplina, você é o cara que tenta colocar disciplina na vida das pessoas, né? Pois Fala um é. pouquinho de você aí. Legal, legal. É isso aí, galera. É bacana a gente estar aqui, né, nessa roda aqui de resenha, muito importante. Eu passo um filme vendo assim, vocês falando assim, né? Passo um filme na minha cabeça, até porque eu tô sentado num cilindro de uma bike já há uns 36 anos, né? E participando de um podcast desse é muito interessante, porque há muito tempo atrás participei de rádio, olha aí, rádio, aí depois foi para televisão, estúdio, televisão, e hoje nós estamos E aqui como que? Essas participações. como atleta de bike. Ah, é? Você dava Lá um em. depoimento? Sempre dava aquele depoimento. Comecei a bike em 91, né? Então se vai aí bastante tempo, né? É. Isso é legal que logo em 95 conheci, falando de família, né? Minha esposa, quem sou, né? Quem é o Aldo Sena. O Aldo Sena começa assim na atividade física lá em 91 e ganha espaço, né? Vendo que era algo muito interessante, até porque eu venho de família assim que meu pai foi atleta, né? De marinha, fazia remo, Belém do Pará. Então eu trago esse lastro, né? Essa genética do meu pai. Isso me favoreceu bastante. Então eu fui para a Marinha também. E na Marinha eu fui atleta de Marinha também, em Angra dos Reis. Mas começando, como que começa a minha trajetória, foi trazendo, resumindo, eu comprei uma bike em Angra dos Reis e vim de Angra, de lá para cá, Alex. Então o que acontece? Você veio de lá pra cá de bike? 160 quilômetros de Angra para Resende de Você bike. tinha acabado de começar a pedalar? Cara, assim que surgiu o mountain bike na Califórnia, assistindo um programa que chamava Estádio na TV. E eu vi aqueles caras ali começando na Califórnia, Ned Overend, né? Pô, legal isso aí. E logo difunde, né? Para o Brasil todo aí, começa em São Paulo, com alguns nomes ainda muito requisitados, que é Eduardo Ramírez, Oswaldão, Giovannini. Então esses caras
fazia parte daquela revista, né? Que tinha a Bici Sport, a Trek. Eu lembro das revistas. Tu Antigamente lembra? tinha muito A isso, gente vai né? falar muito sobre Adorava isso, né, Paulinho? comprar aquelas revistas, Exatamente. ver as bikes, as competições. Pô, e não tinha na TV, você só conseguia ver aquilo em revista naquela época. Cara. É. Olha só que interessante. Mas o mountain bike ele se torna mais forte depois que eu conheço a minha até então namorada, a Cláudia Patrícia, minha esposa. Porque ela foi um propulsor assim, olha, você gosta, você sabe passar, sabe transmitir, e essa energia tem que levar à frente. Então, ali em 95, que deu um up, né? Na bike, na minha vida, e conseguimos entender mais a dinâmica de uma alimentação. Até então não tinha suplementação como tem hoje, né? E de lá para cá, a Cláudia tem sido minha parceira, minha companheira. Tem um filho que é o Emanuel, né? Emanuel Sena, ele também ele não é da área assim, mas é um esportista, né? Então, consegui colocar isso na família como o esportista, né? Quem é, como que vai ser, o que traz o benefício, né, da bike. Eu defendo a bike, né? Então, eu falo o que a Acho bike... que a bike é uma paixão mútua aqui, não é, né? cara, Nós é três muito estamos bem interessante, cara. infiltrados na bike aí. E essa foi a minha trajetória, do resumo da minha trajetória, como que E começou. hoje, como é que tá o seu processo hoje na bike aí? Cara, é muito interessante, como você falou tudo, o processo. Nós trabalhamos um processo. Quando a gente trabalha o processo, ele tem várias páginas, né? Então, eu trabalhei o processo do mountain bike, sabe? Eu vim trabalhando assim, a bike Aro 26, foi um processo. Tinha muito... Três coroas. Tinha o cross country, que era... Paulinho, nós temos assim, que antigamente tinha muito mais telespectador, pessoas assistindo e menos fazendo, porque era muito agressivo, né? Para você andar de bike com uma Aro 26 e era muita estrada, não pavimentada, não tinha tanto asfalto quanto hoje. Não tinha. A gente subia a Serra de Mauá na terra. Te lembra? E até Maromba, na terra. Tinha que ser guerreiro, né? Tinha que vir pedalar. Eram poucos que pedalavam até, né? Sim, era muito menos gente, né? Tinha competição já em Resende, quem encabeçava as competições aqui era o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Da Armar. É Conheceu muito ele, interessante falar desses Chegou a caras conhecer também. Luiz Cláudio. Encontrei Marcelo com ele outro Klein, dia. Marcelo. Falei com o Luiz Cláudio, Luiz Cláudio, você foi um dos maiores incentivadores meus. Eu era pequenininho, moleque, devia ter, sei lá, 12 anos. Ele pegava assim, o Diego Maduro da Pneu 56 ali, o irmão do Patrício. O Diego andava de bike naquela época. E aí a gente pegava a gente, botava dentro de uma vanzinha e ia levar a gente para pedalar. E o Luiz Cláudio gostava de downhill. Sabe o que ele trazia para treinar com a gente aqui? Urubu. Lembra do Paraná? Urubu? Lembro, claro. Foi campeão Urubu em várias Paraná. provas aí de downhill, de slalom, essa coisa toda. Ele montava a rampa dele lá no morrão e vinha dar mortal, a gente via aquilo, caraca, eu ficava alucinado com aquilo. Eu quase larguei o cross country, o mountain bike para ir pro downhill, cara. Eu ameacei fazer umas competições de downhill na época. Até porque Só que mountain caí bike muito, surgiu. machuquei, fiquei com medo do negócio, é brabo. A equipe, falando aí do Luiz Cláudio, é muito interessante, que uma das primeiras equipes, né, do estado do Rio foi a equipe Armar. Né? Vendia bike pra caramba ali. Nós fizemos parte da equipe Armar, né? É interessante falar do Paulinho, né? Dr. Paulo, né? Paulinho, Dr. Paulo Celso, para mim, é o Paulinho, né? Até porque a gente se conhece há quantos anos, né, Paulinho? Muito tempo. Outra coisa, eu falei que o Luiz Cláudio foi um dos maiores incentivadores meus, mas sem brincadeira. Eu lembro, eu garoto, cara, eu comecei a pedalar com 9 anos de idade. E o Aldo, nas competições, não sei quantos anos a gente tem de diferença, mas assim, o Aldo já era tipo o cara fera da competição, entendeu? Já era aqueles caras que disputavam as cabeças. Mas ele não deixava de passar do meu lado. Vamos lá, Paulinho, você vai conseguir, vambora. E sumia. Bacana. Então incentivou, cara. Aquilo ali, né, quando a gente é jovem, acho que poucas palavras, assim, acho que mudam muito, né? Tocam muita gente ali. E eu lembro até hoje, cara. Eu encontrei com o Luiz Cláudio e falei a mesma coisa pra ele. Falei, cara, minha paixão da bike partiu um pouco de você. Mas é verdade. Muito maneiro. É verdade. O Luiz Cláudio tinha, né, a Armar, né? Que era aquela loja que incentivava, todo mundo tava ali, que comprava as revistas direto. A rede social era revista, né? Revista. Era muito bacana. E hoje, então, você e o Alex se conheceram como aí no mundo da bike? Aí você já treinou ele, você treina com ele.
Vocês são amigos? Como é que é a história de vocês aí? Que bacana. O Alex Pérez. Alex é um amigo do coração, né? Tudo que a gente tá fazendo, a gente tá pensando no outro. Vambora, vamos treinar. Vamos treinar, velhinho. Isso aí. Começamos essa interação aí bem bacana em 2019, né, Alex? Sim. 2019, veio pandemia e logo depois pandemia criamos Eu sempre fui assim de coletivo, né? E como sempre participei de equipe, tive as minhas equipes também e tal. Hoje nós temos, né, também defendemos a nossa equipe. E passamos em... Vocês têm uma equipe, então? Nós temos uma equipe. A equipe Aldo Senna. Aldo Senna. Quem que participa dessa equipe aí hoje? Então, a equipe, a gente formou ela há 3 anos, né, Aldo? 3. Né? Essa equipe de competição. Isso. E acho que está hoje com o Aldo, né, encabeçando, e tem as pessoas que participam de competição. Uhum. Né? O Pablo, né? Agora o Pablo também está em outra. Grande Pablo. Está em outra equipe também. Né? E tem alguns alunos novatos aí do Aldo que estão conseguindo excelentes resultados aí, né? Que é aquele menino, o Thiago, né? Thiago. Que O Aldo, ele tá tem um forninho, né? Ele vai criando exatamente. atletas ali. Isso, o Aldo, É um assim, ninho, essa característica é interessante ali do CT, porque ele está sempre ali minerando um bom atleta. Assim, às vezes a gente bate o olho na pessoa, não consegue entender, fala assim, pô, esse cara, será que vai ser bom? O cara não vai pedalar, não, esse cara aí é bom. Aí ele começa, Dá pra você aí você vê ver o cara dom, né? evoluindo, É. né? Ele vai lapidando essas joias aí e de vez em quando aparecem uns caras bons, né? Ó, Aparece. como o Matheus, também, o Cabritinho, Sim, que hoje é um Cabritinho. atleta, está em outras equipes. Aqui da região, eu acho que é um dos atletas que mais consigo chegar num topo ali. Né? Tem outros também, né? De Itatiaia, né? Um rapaz de Itatiaia, mas que não treinou com a gente. Mas, assim, nesse nível, o Matheus é o que chegou num bom nível, né? Vocês falam do Matheus porque começou lá com a gente. Ele né? compete nas principais categorias, é isso? Exatamente, ele é elite hoje. Elite. Né? Mas vocês dois são disputa as cabeças. Sim, aí a gente disputa. Na nossa categoria, a gente disputa as cabeças aí, né, Aldo? Isso. Que a nossa categoria, eu sou Master C1 e ele é Master C2. Né? Que, na verdade, nas competições, são as categorias que mais tem gente. Você vê o Master C1 hoje, que é o 50-54, se você for olhar lá os candidatos, né, quem vai participar dessa categoria, é a maior quantidade. É um volume de atletas. É um volume de atletas. É o cara que também já resolveu a vida, já criou a família, já tem um salário, uma vida mais tranquila ali e consegue ter uma dedicação extra ali para o esporte, para essa coisa toda, né? Exatamente. E o ciclismo é assim, como qualquer outro esporte, a pessoa que consegue um nível maior de desempenho, normalmente a idade entre 20 e 25 anos, 26 anos. A musculatura nova, o coração aguenta, o pulmão é outro. E é exatamente que vão pra elite, a idade que o cara está precisando buscar uma decisão na vida dele. Profissional. Está estudando. Desenvolvendo a empresa. Aqui no Brasil é muito difícil. O ciclismo não tem um apoio muito grande aqui no Brasil. Não dá para viver disso, né? Não dá para viver disso. Pelo contrário, você tem que gastar disso. Né? Você tem que gastar. O patrocínio muito. É próprio, né? Exatamente. É muito difícil você ter um patrocínio, uma equipe que sustente bem esse atleta. E depois da pandemia, as bikes ficaram muito caras, né? Ficaram muito caras. Caraca, e esse rapaz, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele vai querer construir uma família. Isso. E é exatamente o momento que ele abandona o ciclismo. Hora que ele está mais investindo na vida dele, né? Entendeu? Que ele abandona o ciclismo. E hoje você vê, por exemplo, como é que é o nome desse rapaz aí que vocês falaram? Matheus. E ele hoje ele é bancado ou ele investe? Ele consegue um patrocínio para bancar tudo para ele ou ele tem que realmente investir também nas coisas? Ele tem até algum, né, patrocínio, tem muita ajuda. Eu não tenho assim, um conhecimento tá atual de como ele está sobrevivendo, mas eu sei que ele tem que trabalhar, né? Ele tem que trabalhar em outro lugar, sem ser no ciclismo, mas ele tem o apoio
de uma De equipe uma outra equipe do Rio, né? para os gastos principais de viagem, de inscrição. Bike. A bike, não. Acho que a bike ele tem que bancar a bike. Então, são atletas... É um suporte que que tem, se, né? se ele Na não verdade, é que a tem equipe uma... dá um suporte, Isso. né? Se ele não tem uma família, né, que tenha condições de sustentar ele nesse esporte, ele precisa difícil. de ajuda de outras pessoas. Então, acaba que o empresário, a gente que é empresário, que também é do ciclismo, a gente tenta ajudar, mas é assim, com muito pouco, a gente não consegue ajudar tanto. Porque aquela história, as bikes são muito caras As bikes são mesmo. caras. As bikes de ponta tá valendo o quê? 100 conto? Por aí. Tem bike 100 de conto. 100, 120 mil aí. Como assim, né? Exatamente. Uma Preço bike, de o cara carro. tem a bike ali pra treinar e às vezes tem que ter uma outra pra treinar, uma pra competir, tem que ter mais de uma, o né? ideal seria, né? E a bike faz a diferença. Assim, é lógico, o atleta ele tem que treinar e tal, mas se ele tem uma bike pesada, se ele não tem uma manutenção adequada naquele equipamento, ele acaba perdendo, porque hoje você vê atletas com diferença de poucos segundos. Poucos segundos de um para o outro. Quer dizer, ele perde ali no sprint final. Eu diria até que às vezes é uma questão de mindset, né? Exatamente. Uma vez eu ouvi de um atleta, cara, olha só, eu vi de uma atleta de ponta, de elite, que disputa brasileiro e tudo, e ela falou assim, eu tava lado a lado ali disputando o primeiro lugar. Tava eu e o segundo lugar junto. Sabe o que falou pra mim? Falou assim, eu olhei pro lado e amarelei. Você acredita nisso, cara? Olhei pro lado e amarelei. É exatamente isso. O mental na bike, cara, derrubou a pessoa. Derruba. É tudo, né? É tudo. E uma coisa que, assim, eu não vejo tanto na bike isso, mas eu vejo na corrida, que, por exemplo, um atleta de maratona, ele nunca treina a mesma quilometragem de uma maratona. Sabia disso? Ele nunca treina lá os 40 quilômetros, ele treina 30. Os 12 a mais ali é na prova. É na prova, é cabeça, é mente. Não precisa, eles falam, não precisa treinar 42 quilômetros. Você vai se machucar, vai lesionar, vai ter um monte de coisa, mas na prova você vai correr 42 quilômetros. Então Isso a mente é do caramba, né, cara? Isso é interessante. Quando a gente começou a falar de descobrir novos talentos, e Resende tem muito, a nossa região é propícia a isso. Resende já tem, né, começou isso lá atrás e foi trazendo, né? Nós pegamos na foice e abrimos caminhos, né? E hoje vem uma galera aí, que é o caso do Matheus, que a gente está levantando aqui, onde que ele chegou, e isso também é avaliado. Como que esse garoto ele vai suportar lá na frente, quando ele é inserido dentro do contexto de atividade, de ciclismo, mountain bike, speed, ele vai ter que suportar isso, porque ele vai chegar no caminho sem volta. Ele vai ter que abster de algumas coisas da vida dele para ele entrar, inserir no contexto de atividade como atleta, mas quando ele chegar no meio do caminho, ou ele vai seguir tendo que trabalhar, tendo que negociar, ser inteligente para negociar uma outra equipe, não perder ali e tal. E isso é muito interessante. Isso tudo é avaliado, sabe? Porque ele, além de ser um atleta, ele tem que saber o que está acontecendo com a biomecânica dele, a alimentação dele, a mecânica da bike, porque ele está levando ali, vamos colocar aí por média aí, 11 quilos de bike. Muito ao contrário da corrida, né? Que é outra atividade, é outro organismo que vai estar trabalhando aquilo dali. Então, quando você analisa o talento que está tendo para ser um atleta, isso tudo é avaliado. Qual a tocada que o cara está fazendo, a percepção de esforço que o cara está fazendo, é onde eu trabalho. Eu procuro trabalhar muito dentro da percepção de esforço. Claro que é muito importante ter a questão tecnológica, que a gente vai falar mais sobre isso aí, onde o Alex chegou dentro da questão, né, usando mais tecnologia como um todo. E falando ainda dos garotos que estão vindo, já teve muitos outros que não teve como. Parou no meio do caminho, deixa eu te falar aqui, não vai dar para ir mais para frente, porque precisa desses pontos aqui. Principalmente a família,
trabalhar, vai ter que estudar, como o Alex está colocando aqui, vai ter que trabalhar, vai ter que formar uma família, não é, Paulinho? Exatamente. Então, nós tivemos assim, vamos colocar ainda falando do Matheus, né? Ele tem até, a gente tá falando de cabritinho, né? Porque logo no início, até estava com o Pablo, Aldo, encontramos com um garoto aí que o garoto sobe igual um cabrito. Aí pegou o apelido Cabritinho e ele aceita Cabritinho. isso. O Cabritinho. E logo antes do Cabritinho teve muitos outros, né? Que foi não tem como não falar da Martini, né? Martini. A Martini foi algo assim que eu trabalhei na Martini em 2012. Era uma atleta, ela é natural, né? Da Suíça, então ela já tinha algo diferente, né? Que ela veio para conquistar o Brasil, né? Então ela queria se enturmar, tinha essa garra, né? Então eu aproveitei aquilo dali, cada um tem uma peculiaridadezinha, né? E eu peguei aquilo dali da Martini e colocamos ela lá para campeã brasileira, enfim. Ela foi campeã brasileira. Foi campeã Eu brasileira. lembro, ela parou de andar? Parou de andar, aposentou, Martini. Ela passou pelo meu consultório. Um abraço, Martini. Período também, eu lembro muito dela. Muito. Ô, Alex, então assim, vamos entrar um pouquinho na sua evolução, um pouquinho na história que a galera quer ouvir também, né? De onde que surgiu esse atleta? De onde que veio esse atleta? Onde que você virou a chave ali? Que você falou, pô, vou mudar de vida, preciso emagrecer um pouco. Tem uma história aí que você tava me contando ali nos bastidores. Então, bom, eu sempre gostei de esporte. Eu fiz, obviamente, eu utilizava o ciclismo, eu pedalava também quando mais novo, mas não em alta performance. Fazia luta, fiz capoeira, jiu-jitsu. Fazia de tudo. Não tinha um foco total na bike. Não tinha um foco total na bike, mas eu era um esportista, né? Um esportista variado. Skate, em tudo. Tudo eu experimentei um pouquinho. Mas eu também tive esse período de foco no trabalho. Eu montei a minha empresa, eu precisava dar uma guinada nela. Obviamente, antes disso eu estudei, fiz outra faculdade, fiz pós-graduação, enfim. Eu me preparei, né? O esporte veio o tempo todo, em todas essas etapas, ou uma hora você teve que abrir mão? Eu fazia para manutenção. Mas assim, uma caminhada, uma corrida, um esportezinho ali, mas nada de performance. Até porque eu não tinha tempo, foi uma escolha, né, minha. Há 10 anos, 12 anos, eu resolvi virar essa chave. Eu falei assim, preciso de um esporte para mim. E apareceu o mountain bike. Eu achei interessante, estava já meio que uma febre de mountain bike, e eu fiz um investimento numa bike mais simples um pouco, e comecei a andar. Estava com sobrepeso na época, eu estava pesando aí 15 quilos a mais do que eu peso hoje, e comecei a pedalar, né? Devagarinho, jogando bola também, eu gosto de jogar bola, né? É um esporte também que eu gosto muito, mas assim, machuca muito também, né? Lesiona muito, né? Lesiona demais. E aí eu comecei a andar. E com isso foi passando o tempo. E há 10 anos eu senti a necessidade de perder peso. Aí eu falei, poxa, cara, eu preciso perder peso. A gente fica querendo tirar 100 gramas da bike aqui, 200 gramas da bike ali. Peso, né? Dava para tirar quanto de você? Exatamente. Quanto que você tirou? Eu, 15 quilos. Você tirou uma bike, mais do que uma bike. Tirou uma bike. Mais que uma bike. E o que eu achei mais interessante é que eu consegui perder esse peso. Eu não estava pensando muito em estética. Na verdade, nesse momento, eu pensei, eu não estou pensando em estética mais. Até porque não dá, não tem jeito mais, né? Então, aí o que acontece? Eu perdi para a performance, para melhorar um pouco. Então, num período de 8 meses, eu consegui perder 15 quilos. Então, aquilo melhorou a minha autoestima de uma forma incrível. E a minha performance. Inclusive, até me lesionei no futebol, porque eu perdi 15 quilos em muito pouco tempo. Então, eu comecei a correr demais. Então, acabei... E a musculatura é de um cara de 40 e poucos anos. Não é uma musculatura de um jovem, né? Então, eu acabei me lesionando e abandonei o futebol. E fiquei só na bike. E comecei a treinar, né? No período, durante todo esse tempo, treinar. Eu buscava andar com pessoas, né, que andavam melhores que eu. Andavam melhor que eu. E eu entrei num grupo, né? Fui me inserindo num grupo e eu olhava aqueles caras assim pedalando. Eu falei assim, nossa, cara, o dia que eu chegar pedalar igual esses caras, eu tô feito. E a coisa foi andando gradativamente. Acabou que eu comecei a andar igual os caras
E comecei a andar um pouco... Até teve um episódio muito engraçado, e eles, caras, sabem, ele até citou um pouquinho atrás aqui, que eu tava ali em Arapeí, né? Arapeí, cheguei de bike em Arapeí, e vi uns caras vindo de speed, né? Que é road, ciclismo de estrada, passando, fazendo a volta das 10 cidades. Eu olhei e falei assim, pô, esses caras... Nossa, esses caras andam muito. Pô, será que eu vou conseguir chegar a andar igual esse cara? Era o Aldo. Era o Aldo com uma galerinha que hoje eu ando com os caras direto. Eu falava, nossa, eu ficava olhando, os caras cumprimentaram. Eu, o Aldo, falei assim, nossa, cara, esses caras são fogo, hein? Esses caras são demais. E eu tava com outro cara, falei assim, esse é o Aldo Senna aí com a equipe dele. Pô, os caras andam pra caramba e tal. Eu falei assim, pô. Aí eu voltei meio triste, falei assim, pô, eu não vou conseguir nunca andar com esses caras. O Alex, ele fez igual o Tropa de Elite, né? Quem são esses caras? São os Tropa de Elite. Como que eu faço pra entrar nessa Tropa de Elite? Exatamente. Aí, pô, do nada, e você precisa buscar, né? Acho que você precisa buscar né? isso. Não dá pra ser da noite pro dia, né? Leão anda com leão, né? Tem sempre um coelhinho que você quer chegar nele ali, né? E você precisa buscar aquilo. Eu falei assim, eu tinha que andar com os melhores. Se eu quero ser melhor, eu tenho que andar com os melhores, né? Quando eu falo, às vezes você está pedalando assim, eu gosto de andar na frente, que o papo da galera que está na frente é melhor que o papo da galera que está atrás. E é verdade. Os retardatários não tem, pô, sempre reclamando. Depois eu vou tomar uma cerveja, não, pra que andar? Você vai na frente, os caras estão... Não, a gente tem que buscar, tem que melhorar a performance. Você sempre então, justificativa pra estar lá atrás. Eu sempre quis andar com a galera da frente. Se treinar mais, vai se alimentar melhor, tá andando lá na frente, não vai ter cãibra, né? Isso. Não é o papo da cãibra, né? Exatamente. E um determinado dia, eu falei com um amigo meu, que foi o Lúcio, né? Isso. Que mora até, meu vizinho, e eu treinava muito com ele. Ele falou assim, pô, eu vou te apresentar um cara que eu acho que você vai gostar porque ele tem um treinamento dele indoor, ele vai te dar um apoio legal, porque ele estava vendo o que eu estava querendo. Aí ele me apresentou o Aldo. Aí eu falei assim, pô, legal. Aí nesse dia a gente marcou um pedal, né? Foi num domingo. Aí foi o primeiro desastre meu, né? Porque, na verdade, eu não caí, mas fiquei muito para trás. E, na verdade, o que eu acho que foi bom para mim... na cara que faz bem pra gente depois, exato. Né? O que foi bom para mim é que eu não gostei. Eu fiquei muito puto com isso, né? Falei, pô, os caras me deixaram para trás. Mas eles vão ver só. Eu vou conseguir. Aí eu fui lá, treinei, pô, melhorei a bike, fui treinando, entrei lá no Aldo, né? Isso foi em 2019, não? Entrei lá e comecei a treinar o bike indoor com ele. E melhorou muito a minha performance, não só pelo bike indoor, que é uma coisa espetacular, né? Na parte aeróbica, mas pelo papo. Você está inserido no ciclismo, você está conhecendo um cara experiente que ele não guarda para ele, né, as experiências dele, ele passa para as pessoas. Eu acho muito interessante. Então ele vai passando essa questão de percepção de esforço, a questão de tipo de treinamento, a motivação. Não vai conseguir. Eu sempre falo assim, pô, não, cara, não, meu irmão, você vai conseguir. E a gente ia lutando, brigando. E como a gente estava falando aqui, é um processo. É um processo. É um processo que vai acontecendo, mas você tem que visualizar o processo lá na frente, sabendo o que você quer. Realmente eu quero aquilo? Então eu tenho que buscar. De que forma? Andando com pessoas que são melhores que você, que buscam aquele desempenho e buscar tecnologia. Tanto tudo, na bike, né? No investimento que você pode fazer, se você pode comprar uma bike melhor, se você pode melhorar a bike, você faça isso. E buscar o desempenho na parte física, né? Que eu tenho com o Aldo, que a gente é amigo, a gente troca muitas ideias interessantes, e ele está sempre passando coisas boas para mim, e hoje, né, Aldo, a gente tem uma interação. E foi a busca da parte física também, fisiológica, de suplementação, de estar sabendo, eu tenho 54 anos, então eu não posso também deixar a Deus dará o meu corpo. Eu preciso saber, buscar os exames e tal. Foi quando eu busquei você, que eu fui, né? Que eu fiz a primeira conversa nossa, acho que foi em 2019 também, acho que foi alguma coisa assim, que eu comecei, e depois do nosso tratamento, acho que a gente está fazendo o quê? Uns 3 anos já, né? Por aí. E eu tenho isso para mim. Próximo ali, uns 2, 3 anos, né? E melhorou muito meu desempenho por os exames,
pô, você está sempre me orientando onde que eu estou precisando melhorar a parte nutricional, as vitaminas, enfim, você sabe mais tecnicamente o que você tem feito. A gente faz toda uma análise, né? Isso. Porque às vezes tem deficiências mesmo, a gente não imagina, você acha, pô, eu não tô conseguindo, por que o cara tá conseguindo? Eu tô ficando mais cansado, menos disposto. Cara, isso pra mim... Então, quando a gente organiza, assim, pra mim, é muito simples, é muito prático olhar o que cada um tá precisando. Né? Porque você já tem o código ali para poder colocar o cara organizado e ter condição de ter mais alta performance. E, ao mesmo tempo, é simples. Você tem que melhorar o seu sono, você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que melhorar a sua suplementação. É todo um contexto junto. A gente analisa e faz um tratamento personalizado. É totalmente personalizado. E dá diferença na performance. A gente sabe disso, porque tem estudo científico, a gente tem a ciência do nosso lado, mostrando que tal suplemento é bom, que tal estratégia nutricional é boa, né? Fora outras estratégias que a gente tem lá dentro, que a gente faz às vezes para cada pessoa também. E o que você percebeu hoje? Lógico, você mudou, percebeu performance, tudo, mas você consegue ter sei lá, alguns dizeres assim, quem que era o Alex de antes, que sentia isso, sentia aquilo, você falou de autoestima um pouco também, e quem que é o Alex depois do alta performance na vida pessoal? Né? A performance a gente viu, você está hoje disputando as cabeças aí, já teve algumas... Fala só sobre algumas competições que você ganhou primeiro, então. Então, a competição que foi mais, assim... Destaque. Foi um destaque, foi o Letap, que eu ganhei o Letap em 2021, né? E depois fui na sequência subindo no pódio, depois de mais 2 anos subindo no pódio no Letap. Foi uma coisa muito interessante na época para mim, né? Porque assim, eu estava buscando uma performance, mas eu precisava me testar. Eu não sabia onde que, assim, onde eu estava ganhando algumas provinhas aqui na região, subindo no pódio na região, mas assim, Letap, né? Mas eu acabei, falei assim, vamos participar. É uma prova que eu sempre quis participar, uma prova interessante, Rio de Janeiro, você fecha o Rio de Janeiro para você rodar. E, pô, essa história foi super interessante, cara, porque eu estava preparado, mas eu não imaginava o quanto. E eu fui com a minha esposa e meu filho. Que você foi? Pro Letap, sim. Primeiro Letap meu. Aí eu fui com a minha esposa, né? A gente ficou lá. Aí a prova foi no domingo e a largada era 6 horas da manhã. Aí eu falei assim, Flávia, olha só, você já vai arrumando o Victor, que é meu filho, né? Você já vai arrumando ele, porque são 6 horas a prova, e mais ou menos umas 9 horas eu tô de volta. Que aí a gente já almoça em casa, a gente volta para Resende, almoça em casa. Eu tenho mais 2 filhos, a gente almoça com as crianças e tal. Você já deixa tudo arrumadinho aí. Aí, pô, corri a prova, pô, concentrado demais, né? Fui correr a prova, saí embalado e falei assim, se dane, eu vou correr. Aí toquei fogo na corrente e corri. Quando eu cheguei, aí eu cheguei na linha de chegada, falei assim, ó, tinha pouca gente, tinha umas 20 pessoas assim, só, né? Tinha chegado, assim, cadê as pessoas? Cadê todo mundo? Eu falei assim, os caras olharam, não, só tem a gente aqui. Eu falei assim, como assim? Cadê o resto? Pra mim, eu tinha... Pra chegar, tipo, você ganhei, chegou, né? Você, caraca, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, cadê o resto das pessoas? Eu falei assim, não tem ninguém, cara, só tem os pessoalzinho aqui. Quer dizer, tinha um pessoal da elite ali, o pessoal da categorias menores que a minha, pessoal de menos idade, e já tinham chegado. Eu falei assim, pô, não é possível. Eu fui lá na bancada e você chega lá lá na Marina da Glória, né? Aí tem um cartãozinho que você passa assim e ele te dá já o seu resultado. Aí ele falou assim, deu o resultado, fiquei em 24º na geral e primeiro na categoria. Olha aí, hein? Eu olhei assim, pô. Peraí. Tá certo aqui. Aí a menina que entregou falou assim, parabéns, você ganhou a prova na sua categoria. Eu falei assim, pô, não é possível. Aí eu peguei o telefone e liguei para as pessoas, ó, pode ficar aí que vai ter que demorar um pouquinho que eu vou subir no pódio. Você subir no pódio, assim, pô, eu ganhei a prova. Foi uma festa danada. Aí já ligou para todo mundo lá em casa. Foi assim, Massa foi um barato. demais, né? Isso te dá uma motivação incrível, né? Que você vê que você busca alguma coisa,
tenta fazer tudo Recompensa, direitinho, né? e aquilo te dá uma recompensa. E foi uma recompensa Passa um longa, filme, né? né, cara? Foi uma recompensa longa. Foi uma Porque recompensa você longa vem e depois... treinando, 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 sofrendo um pouquinho, mas a recompensa Claro, e esse sofrimento... top demais, Esse né? sofrimento acaba se tornando um prazer. Porque você vê que você não está sozinho. Esse cara, a gente pedala junto. Eu vejo que ele sofre também. Sim. O Aldo Senna ganha as provas, Aldo Senna. Mas eu vejo ali, quando a gente está andando junto, que ele sofre igualzinho. Sim. Todo mundo sofre. Sim. Todo mundo sofre. Basta saber o Igual pra quanto que todo você mundo, aguenta sofrer. Isso. Aí, Essa que, é uma vai- questão aí que a interessante. vitória vai chegar. O que muda no final das contas é como você conta essa história. Qual a utilidade que ela tem para você. Porque se você pega esse sofrimento e fala, pô, pra que eu vou ficar sofrendo? Pra que eu vou subir essa subida aqui no sol quente? O que vai me levar a isso? Você entende? Essa pessoa nunca vai ser um campeão, nunca vai andar de bike, porque ela usa ela tem aquela perspectiva, ela usa para contar a história dessa forma, e isso reflete para ela. Então, se você conta uma história de sofrimento, é relativo, pra gente ter uma brincadeira. Pô, sofrimento, legal, faz parte. Eu tô me testando, é tipo isso, entendeu? Então você conta aquela história de outra forma. Então a história do campeão é completamente diferente da história Você do consegue minimizar do o sofrimento perdedor. como? Com os Com os treinamentos treinamentos. e com apoio nutricional. Porque isso que o Alex está falando, a importância dessa corrida, que ele fica em primeiro, para vocês terem uma noção do que é o L'Etape, é um braço do campeonato da França, Tour de France. Tour de France, no Brasil. Então ele é espalhado pelo sul-americano, né? E quando chega no Brasil, ele Eu tem uma assistia muito Tour de importância. France, Lance Armstrong. Mas Lance Armstrong, Pantani, assim vai esses caras que trouxe, né, essa energia visual pra gente. E é muito interessante quando o Alex chega e tem algo assim que eu faço diariamente com tá chegando alunos, eu tenho o protocolo de anamnese, né? E dentro desse protocolo de anamnese, você vai ver o que você quer, qual é o seu objetivo. Eu quero emagrecer, o outro quer... Não quero ser atleta. E é muito interessante quando o cara fala assim, eu quero ser atleta. Então já está falando dentro da minha área, né? Porque vamos ver, né? Como que ele vai suportar exatamente isso. Vai suportar dor, porque vai romper musculatura, vai romper fibras musculares. E tem que ser o tempo todo, treinou, repõe sais minerais, proteína e assim vai. A questão toda da superação, né? Que o Alex foi buscar, que ele queria. Ele foi muito interessante, né? Nos primeiros treinos. Vamos ver se ele vai querer ser atleta mesmo, né? Então vai ter que acompanhar, galera. Foi interessante um treino que nós fizemos que ele pegava bastante reta, né? E isso é um treino muito até extenuante, né? Ele é bem chato. Fomos até Floriano e pela Dutra pegou aquela reta toda de Resende até chegar em Itatiaia para subir o Parque Nacional. Acho que ele vai desistir agora, hein? Olha para trás, tá lá o Alex sozinho e o pelotão, né? O pelotão seguindo lá, tá o Alex. Aí dá uma reduzida, ele encaixa no pelotão e vai de novo. Então você vê a resiliência, né? O Alex é um cara que provou ter uma resiliência muito interessante, que logo ele começa a treinar, se adaptar, tem uma adaptação, né? Todo o organismo ele tem que ter essa adaptação. Passando assim 3 meses, um período de adaptação muscular muito forte, e ele estava dentro desses 3 meses para ver se ele ia suportar a dor, a cãibra, que a gente estava até falando sobre a cãibra, né? Algo que é corriqueiro, né, na vida de um atleta como um todo, né? Sim. E principalmente a bike, porque é uma movimentação cíclica, né? Que por isso que tem o nome, né, ciclismo, da movimentação cíclica, que não é totalmente diferente de uma atividade como futebol, o tênis, que é acíclico, né? Que você tem uma mudança de rotação, de musculatura e tal. Então tem que ser feita uma atividade específica para isso. Aí, trabalhando isso com o Alex, aí eu falo, tu quer, você é resiliente. Então agora eu vou apresentar um amigo meu, que foi onde eu coloquei, né? Doutor Paulo Celso aí, o Paulinho aí, né? Porque até então eu estou dando para o Alex a musculatura esquelética propulsora. Mas agora ele precisa de combustível. E onde que ele vai encontrar o combustível certo?
Já não é mais um carro, um golzinho, né? Agora já é um carro de competição. Então eu preciso de uma gasolina mais pura, uma gasolina azul. O que muita gente não entende e, não sei, essa história do brasileiro ser muito raçudo tira muitas pessoas do caminho certo. Porque hoje você tem uma necessidade de orientação de vários pontos. Você tem a orientação da melhor bike, o bike fit, você tem o treinamento específico, planilhado, o descanso, a nutrição. Então, assim, cara, tem tanta informação que você pode colher para acelerar a sua ascensão, para fazer a sua ascensão ainda ser maior e manter no topo o tempo todo, entendeu? Então, assim, tem muita gente que ainda pensa em levar muito na raça e está lesionando, está desistindo, não está conseguindo, exatamente por esse tipo de pensamento. Porque tem muita gente com conhecimento. Hoje em dia não é só São Paulo, Rio, não. Eu lá no meu consultório eu consigo ter toda essa orientação nutricional, suplementação, análise hormonal, ajuste de estilo de vida, tudo junto. E por que não? Se a pessoa precisa, se a pessoa pode, tudo mais. Lógico que quando a gente fala de hormonal tem todo um cuidado, né? Por conta de doping, tem algumas coisas. A gente tem a lista da UADA que a gente tem que seguir, porque não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Existem terapias, por exemplo, que não são doping e melhora o rendimento demais, que é a ozonioterapia. As oxigenoterapias estão lá na lista da UADA, elas são liberadas e elas melhoram a performance demais. Eu, por exemplo, pedalo também, como eu falei para vocês, né, desde 9 anos de idade. Tive uma lesão lá no meio do caminho e aí fui buscar minha faculdade, cursinho, essa coisa toda. Então, de 15 aos 22 anos eu fiquei sem andar. Depois que eu formei, eu voltei a pedalar de novo. E aí, já formado, fazendo medicina integrativa, fazendo o que eu faço hoje, fiz o curso de ozônio, trouxe uma máquina de ozônio lá para o consultório. E aí tem a nossa famosa subida do cala-boca, né? Cala-boca. Vai se testar ali, né? Ela Todo é um mundo se parâmetro testa ali. excelente, cara. E aí eu fiz ozônio ali, nas primeiras vezes que eu fiz ozônio. Eu fui subir o cala-boca, pô, minha frequência cardíaca não tá batendo tão alta assim mais. Eu tô conseguindo conversar. O cala-boca já morreu ali para mim, entendeu? Então você percebe que realmente o ozônio ele aumenta a sua capacidade ventilatória, sua troca de oxigênio. Isso traz mais rendimento. Você falha menos, você fadiga mais longe, entendeu? Então a capacidade que a gente tem de fazer as terapias melhorarem o nosso rendimento é absurdo. É absurdo, é muito grande. E você evita lesão. Para você ter noção, tem um médico do Flamengo, não sei se vocês conhecem ele, que é o Dr. Tanuri. Sim, claro. Médico do esporte e tal. É um cara que eu sigo bastante também, foi uma das referências para mim nos cursos, no crescimento, aquela coisa toda. E ele lançou uma notícia sobre a ação dele no Flamengo. Parece que ele começou a usar alguns antioxidantes, eu não lembro se foi injetável ou não, mas ele usou alguns antioxidantes nos atletas pré e pós-competição. Reduziu a lesão dos atletas em 80%. Olha aí. Você entendeu? Significativo. Por que não fazer isso? Então, é lógico, a ciência está aí, como eu falei, a ciência está aí a nosso favor. Ela ensina a gente, ela mostra para a gente não precisa testar as coisas dentro do consultório, não. O conhecimento já está aí, é só a gente colher o conhecimento e aplicar, acabou. Né? E é isso, né? Assim, faz diferença na vida do atleta. Vocês são pacientes meus, né? Vocês percebem essa diferença com esse cuidado integrativo que a gente fez com vocês aí? Com certeza, né, Alex? Muito, muito. O ozônio, assim, tem feito parte do meu tratamento e está sendo muito bom. Sempre foi muito bom. E não só como atleta, mas, assim, para a parte, assim, emocional, que eu sinto, que você se sente melhor. Sente diferente, não sente? Sente diferente. Eu sinto também. A imunidade. Tem gente que não sente. A imunidade também, eu sinto, às vezes, até na minha casa a gente vê, pô, todo mundo gripado, você não está gripado. Não, claro que não é por causa só do ozônio, não é só o ozônio, mas às vezes a suplementação que você está tomando, as corpo em reposições. equilíbrio, né? Exatamente, a gente mantém o equilíbrio. E Não no fica treinamento doente, não fica doente. assim, é absurdo, cara. É absurdo. Assim, é uma melhora muito incrível. Interessante, né, Alex? É muito interessante. Vocês procuram a clínica Paulo Oliveira, lá no shopping.
Vai lá, porque, ó, eu vou falar uma coisa, Alex. A galera tá lá e vai dar trabalho, né? E é um dos nossos... coopera, né? Com a equipe também, né? Tá que aqui no braço isso, aqui. tá no braço. Clínica aqui, né? Tá lá. É muito interessante, porque quando eu faço uso, né, do ozônio, eu dá uma relaxada. Não é porque relaxa. Eu sinto porque me volta ao estado O normal. organismo equilibra. Equilibra. Parece que dá Porque aquele muitas sono vezes a gente anda inicial, muito né? acelerado, né, Paulinho? A gente muito acelerado, é um frenesi que vai para lá, corre para cá, e é o trânsito, e é muita correria nos dias de hoje, né? Então é interessante que você encontre o equilíbrio, você consegue concentrar no que deve fazer com a profissão, a família e o esporte. Todos eles são de alto rendimento. Claro. Então você consegue diferenciar isso aí, porque o ozônio ele é fantástico, né? Para mim, assim, foi um divisor de águas, até porque eu venho pedalando por minha vida toda. E eu consigo fazer algo dentro de uma performance. De acordo, é claro, que na categoria Master, competição Master, mas a idade metabólica desce. Sim, total. Não é verdade? A gente pode até Sim. falar sobre isso também, porque a idade metabólica ela é muito interessante. Você sobe o seu metabolismo e aí, né, acelera, né, o seu metabolismo, um metabolismo mais acelerado, e a tua idade metabólica, você está ali junto com a galera, né, daquela categoria abaixo, né? Tem um professor meu que ele dizia assim: a gente deve morrer jovem o mais tarde possível. Boa. É isso aí. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Você entendeu? Não tem essa de idade. Paulinho, cara. e é Não interessante tem. quando a gente está numa Cara, competição. vou te falar, meu pai tá com quase 80 anos. Vai ver meu pai, cara. Meu pai tá forte, Paulo trabalhando, Celso, dando né? Você plantão. tá vendo, cara? Mas ele é um pacientão meu, Seu tá? pai é isso daí. Pacientão. Eu sempre tô lá na Faz clínica, converso com reposição ele. hormonal. Olha aí. Faz a suplementação, tudo que eu mando ele faz. Mudou a alimentação. Cara, o homem é forte pra E é caramba. interessante quando a gente está em competição, porque larga várias categorias juntas. E quando você está num bloco, né, escalerado ali, um atrás do outro e tal, e você começa a ver as categorias que estão competindo contigo. E muitas vezes eu tenho Interessante. 56, então eu sou master, estou lá em cima. Mas quem está ali revezando contigo no vácuo é a galera de 30 anos. Né? Então você está junto com aquela garotada ali. Sim. É muito bacana, né? Esses dias eu bacana. achei interessante, cara, que eles até brincaram comigo lá em casa e tal, que foi uma prova em Valença, eu acho, de road, né? Foi de ciclismo de estrada. E eu fiquei, acho que, em terceiro lugar nessa prova. E uma prova disputada. Assim, Ali, tinha uns Valença, 15 fala caras correndo speed lá. ali. E aí eu falei, fiquei olhando aqueles caras assim da minha categoria, eu falei assim, pô, esses velhinhos aí são da minha categoria? Aí eu olhei e falei assim, pô, não é possível. Aí um cara tava falando, não, aquele cara ali já foi campeão pan-americano, outro foi campeão sei lá o quê, outro campeão brasileiro. Eu falei assim, pô, esses caras... Aí eu olhava... E o cara que estava em primeiro lugar, eu até tirei na hora da foto, eu mostrei para você, olha o cara que ganhou. O cara parecia um senhor. Parecia, não, era um senhor, pô, 54 anos, 55 anos, é um senhor de idade, pô. E aí eles ficaram brincando, pô, você tá disputando com esses velhinhos? Eu falei assim, esses velhinhos aí, meu amigo, eles andam muito. E Andam muito. É totalmente diferente na nossa Entende a infância, né? necessidade do cuidado, do Exatamente. investimento com a saúde, com tudo. Exatamente. Os caras estão se cuidando, bicho. Então fácil não, porque né? o atleta hoje, ele é o 40 a mais. É. O atleta hoje é o 40 a mais, E até as melhores porque tá bikes são resolvido, né? as melhores bikes são desses São caras, desses né? caras. São desses caras. Porque os caras já têm. Já tá tudo resolvido, tá tudo né, Alex? resolvido, exatamente. Já tá Família com tá neto. amparada, né? É. Tá tudo certinho? Então Exatamente. vou investir em mim, né? Exatamente. Por que não, né? Por que não? Claro. É. E o ciclismo, cara, assim, eu não podia deixar de falar isso. Você consegue fazer uma analogia em tudo. Em tudo. Essas competições que a gente participa, você vê que se você perdeu aquela... Por que você perdeu aquela competição? Às vezes foi um treino que você deixou de fazer, às vezes um vacilo que você deu no sprint, e você consegue fazer uma analogia no seu trabalho, no seu relacionamento com a família, na sua vida em geral. Porque você sabe, se você fizer as coisas direitinho, se você treinar, se você se alimentar bem, você vai conseguir chegar num resultado satisfatório. Em todos os pontos. Em todos os pontos. Estudo. O jovem sabe, ele vai tentar o Enem, ele vai tentar uma prova, Legal. não consigo, eu não vou conseguir mais.
Se ele continuar estudando, ele vai chegar uma hora que ele vai conseguir passar. Só não consegue quem desiste. Quem desiste. Quem desiste. E no trabalho, a mesma coisa. Você vai buscando um trabalho, você visualiza aonde você quer chegar, você continua trabalhando. Próximo passo. Exatamente, próximo você tem que olhar um objetivo. Eu acho isso. E o ciclismo Isso é legal. te mostra isso, O Alex cara. tá Te mostra falando. na prática. Você Isso é consegue, bacana. você vai chegar. Treinou, foi firme. Isso aí a ciência Isso mostra. é- As crianças que estão ligadas à atividade física evoluem mais. As pessoas que estão ligadas à atividade física evoluem mais. Exatamente. Isso é muito interessante, até falando aqui, né, do Alex, aluno, o Alex consultório. É muito interessante porque estava falando do Alex, né, da resiliência dele, né? Ele quis ser um atleta, ele treinou para isso. Ele andava lá atrás. Então, ele entendeu a filosofia. O que você está falando é de uma filosofia de vida. Claro. Né? Todo final de semana a gente está junto. Sim. O Alex era um aluno que passou a ser um parceiro de bike. E não só passou a ser um parceiro de treinamento de bike, como foi muito interessante quando a gente está nas competições e a gente faz aquela dobradinha, né? É, muito Sobe legal. pro pódio, né? Um em primeiro, outro em segundo ali. Pô, isso é ótimo, É cara. fantástico. Isso para mim é muito prazeroso, sabe, Paulinho? De ver assim o trabalho que você está fazendo no Alex, né? De reposição ali, de saúde, de energia, né? De trabalhar e logo depois chega os finais de semana, né? A gente está junto ali e a gente se conhece. Interessante, sempre tem uma magia antes do Cara, final de semana lá também. É. Ó, vai ter prova agora, vai ter competição. Então o Alex vai lá, já toma ali, faz as reposições Sim, dele ali antes da competição, porque sabe que aqueles nutrientes vão mudar na prova ali, na Claro. competição, no rendimento. Claro, Sempre isso aí. tem. O soro, né? O soro terapia, Tem soro, né? tem O soro, soro, tem o soro várias é, vitaminas. olha, o soro ajuda muito. Muito, né, Alex? Essa hidratação antes da prova, isso é um diferencial. São essas coisas que, assim, você vai sofrer, mas você minimiza. Minimiza, com exatamente. certeza. Aquele sofrimento. Existe uma questão assim, olha, que muita gente não sabe, tem muita gente perdendo competição por causa disso. Você numa competição forte, disputando, né, as provas em elite, ou como vocês fazem o mesmo caminho da elite, Sim. Sim. né? Mesmo caminho. Então assim, Mesmo pro, né? 80 km, Assim, varia muito. 70, É porque tem a categoria light, a sport mesmo e a pro. na Master. Isso na mountain bike, No normalmente. mountain bike, No mountain tá. bike. No mountain bike. No mountain bike você tem a light, a sport sim. E a pro. E a Pro. A gente tá sempre correndo na pro. Entendi, então, exatamente isso. Então dá quanto tempo de competição, por exemplo? Há cerca de 3 horas, 3 3 horas. 3 horas Imagina e meia. isso. Olha, não sei se vocês já pesaram imediatamente antes da competição e imediatamente depois da competição. Não, Já fizeram esse Já, teste? já. Deu diferença de peso? Muito. 2, 3 quilos, né? Ó, dá muita diferença de Muita peso. diferença, Às cara. vezes, Muito. então vamos trabalhar com 3 quilos de 3 perda quilos de em perda. uma competição. Olha aí. E se você não está preparado para essa competição, esses 3 quilos é menos líquido levando nutriente em você, é mais lactato acumulando no seu músculo, você fadiga, você lesiona, você não dá conta de bobeira porque não se preparou. Então existe uma estratégia de preparação pré-competição, onde você faz um aumento de hidratação e carboidrato alguns dias antes da competição. Você chega a ganhar esses 3 quilos antes da competição. E aí, quando você perde os 3 durante a prova, você não perdeu 3 do zero. Você tinha 3 acumulado, você só perde esses 3. Ou vamos dizer que você acumulou 2, você perde 2 do acumulado e 1 seu. Então isso aí, cara, evita muitas lesões, melhora muito o rendimento, evita fadiga. E você ganha, às vezes, uma prova por causa de segundos. Exato. Se você tá um os pouco segundos, melhor, os o números. cara vê você ali tracionando no final, ele já olha, a mente dele acaba, irmão. E você vai ganhar por causa dessa diferença. Então, assim, tem muita estratégia nesse sentido, que tem muita gente perdendo competição por Tem. causa de falta de orientação Falta de nutricional. A tecnologia está aí, né? A Ótimo. tecnologia está totalmente aí para ajudar, né? É o trampolim, né? A mais ali. Porque não é só os 3 horas de prova, né? E tem um sprint final ainda. É onde você está falando. Exatamente. Você está guardado ali, você está perdendo aqueles 3 quilos ali, mas tem a enzima, né? que Levando guardar os um pouquinho pro nutrientes. final, né? Tem que guardar para o final. Então é onde você se conhece nos treinos e coloca isso em prática, né? Nas provas, né? Exatamente. Claro.
Então faz muita diferença. Além do prazer que dá, né? Nossa. E você tá ali naquela competição, você sai um pouco do seu cotidiano também. Isso. Assim, para a vida da gente que é muito corrida hoje em dia, né? Principalmente para quem tem filhos tal, e tem que estar cuidando da família, e tem que dar atenção para a família também, né? Trabalho, né? Você tem que estar ali no seu trabalho, muita responsabilidade dentro do trabalho, e você ainda tem o ciclismo para poder preencher isso daí. E que não é fácil, porque se você tem uma competição no final de semana, você fica a semana, às vezes até 2 semanas pensando naquela competição. Quer dizer, preparando, você né? precisa controlar, inclusive, a ansiedade. Isso. Inclusive a ansiedade, porque você não pode ganhar peso, tanto peso, você precisa se hidratar. Não pode você perder a precisa se mobilidade, alimentar, né? Não pode perder a mobilidade. Ficar tenso, e é né? normalmente Não pode treinar muito nos Não dias antes da pode treinar competição. Você tem que fazer. Muita gente que tudo. erra. Erra. Ah, não, vou treinar aqui antes da competição. Não sei o quê. Não. Peraí, cara, calma. O jogador não faz concentração? Exatamente. Você acha que ele treina na concentração? Ele faz massagem, ele faz relaxamento, alongamento e deixa ele descansar, deixa o músculo acumular nutriente. Então, 2 dias antes da competição, não tem nem que encostar na bicicleta. É mobilidade. Ou você for treinar alguma coisa técnica, ou um girinho para aquecer músculo. né? Tem que ser coisa técnica, passeio com orientação. Mas tem que ter. Outra coisa, muita gente falha por causa disso. É O cara tá treinando até no dia anterior da competição, Não, cara. não, Como não. assim? É a ansiedade, né? Ansiedade. E o ozônio na clínica, feito na clínica, toda essa dinâmica, né? Ela ajuda muito a controlar essa ansiedade, o soro, né? Porque O sono. vai dormir melhor, vai Tem te colocar no atleta estado. que a gente tem que suplementar ele na parte do sono por causa dessa ansiedade. Pô, tem Exatamente. competição amanhã, caramba, o cara não consegue dormir. Aí ele não dorme bem e vai mal na prova. Na prova. Às vezes Treinou o cara tá pra caramba, é o preparado. melhor de todos, tá preparado, Tá ansioso. entendeu? É onde você Dependendo da faz um alimentação, estímulo. bebeu cerveja, Não, o álcool. álcool, comida, comi muita carne, cara, foi na churrascaria na noite anterior da competição. Tá louco. Não pode. Aí Você é entendeu? pedir pra não ir. É, Pra não exatamente. chegar. Aí o e cara tem- ter cãibra, né? Não tem como. Tem que fazer o treino certinho, tá treinando junto. O ciclismo, ele oferece isso, né? Ele é um esporte que você usa muito coletivo, para treinar junto, para estar junto, porque o benefício é de todos que estão treinando ali, né? Porque um conhece o outro. Ah, hoje a prova vai ser só de subida, hoje já sai uma largada na subida. Então a gente, prova boa para você. Então a gente já estimula isso um ao outro, né? É uma prova, tem bastante técnica na descida, né? Então o Alex é um cara que ele tem esse foco, ele entendeu a dinâmica do ciclismo, né? E ele consegue fazer isso, dormir bem, ele consegue se concentrar legal, porque é um jogo, né? É um jogo de xadrez, né, Alex? Isso. Você mexer certinho. Agora tá em alta aí o jogo de xadrez, né? Os caras estão ganhando aí os campeonatos aí e não é diferente. Porque se você mexer errado ou fizer, como o Paulinho tá falando, vou na festa no sábado, no domingo eu vou correr, né? Até vai, meu irmão, mas desde que você se concentre naquilo que tá fazendo, né? Tem a sua vida social legal, mas se liga na alimentação, na hidratação, né? A O que tá lógica que a gente está acontecendo, né, falando Paulinho? de atletas, a galera que se importa de subir no pódio ou não. Tem muito amador que o cara vai fazer o errado e vai treinar, vai lá na competição porque quer ir. Aí beleza, só Sim, participar claro. como esporte, porque a maior massa são esportistas amadores por prazer, por uma paixãozinha que ele tem pelo esporte ali. E aí tá tudo certo também, né? A gente também tem que entender que o que eu faço para você é diferente do que eu vou fazer pro amador. Que ele faz, igual você falou, o cara malha, o cara anda de bike, o cara faz aquilo ali porque ele gosta. É um dos esportes que ele faz, uma forma que ele tem de manter a saúde, o corpo em dia. Tá tudo certo também, né? Então é isso. Galera, a gente está chegando aí no finalzinho. O que eu queria hoje, agora, nesse momento, dizer aí para a galera que está querendo chegar onde vocês chegaram, né? Manda um recado aí para o pessoal aí. Quem vai começar? Alex. Bom, o recado que eu tenho que dar é que aquilo que eu falei no meio da nossa conversa é que se você quer realmente alguma coisa, você precisa buscar, você precisa entender aquilo que você quer, se você pode fazer.
como você vai fazer, como você vai encaixar isso na sua vida, né? Pode ser no esporte, pode ser alguma conquista que você queira, alguma conquista familiar, enfim, qualquer coisa. Se você realmente quer aquilo, você precisa buscar. E você tem condições de buscar. Ah, é difícil, tal. Algumas coisas são mais difíceis que as outras. E cada um tem a sua cruz, né? E a sua capacidade de conseguir conquistar. Mas se você buscar, você vai conseguir. Então, pode ser no atletismo, ou na sua vida familiar, ou no trabalho, no estudo, enfim, em qualquer coisa. Trazendo uma questão da bike, então, todo campeão um dia já foi um peba, né? Mas é lógico, um dia foi um peba. Com certeza. Ninguém começou lá em cima, né? Não, ninguém Construiu a começou pirâmide lá em cima, não. Não, isso aí não tem como. E você, Aldo, o que você tem para dizer pra Bacana. gente aí? Eu gosto de fazer uma observação de que nós somos seres sociáveis, né? Então, dentro disso, ninguém chega lá sozinho. Para construir, né? Precisa ter uma base. Amigos, família, questão no sociabilização dentro de uma sociedade. Saber o que está acontecendo, o que você quer. De repente, eu quero fazer mountain bike, mas moro numa região que não tem as montanhas, que não tem as trilhas, né? Pode fazer? Pode, mas vai ficar um pouco mais difícil, né? É interessante que, falando de mountain bike e speed na cidade de Resende, os 4 cantos de Resende oferecem a prática do A mountain gente tem um bike. parque de diversão. Nós aqui. temos um parque nacional, a montanha, uma das montanhas mais belas do mundo. A região é maravilhosa. E a gente né? sai para pedalar de casa, né? Meu Deus, de casa. Tinha um amigo meu que morava em São Paulo, pô, tem que andar de carro 30 quilômetros para verdade. começar a pedalar. É verdade, eu vi isso esses dias. Então, nós temos vários grupos em Resende. É legal até a gente falar sobre o Pedalentos, né? Tem um grupo Pedalentos que muita gente começa ali no Pedalentos. Tem Sem Rumo, tem uma galera do Sem Rumo. Eles vão para o Sem Rumo aí e vão se conquistando, né? E isso eu crio uma frase que é bora conquistar, né? O que você quer conquistar? O que você almeja ter? Não quer ser um atleta? Pô, legal. Mas o que você gosta de fazer? Gosta de estudar? Então, legal. Gosta de ler? Lê quantos livros? 1, 2? Então vai ler 4 livros ao mesmo tempo, porque você vai ser... leitura também é esporte, né? Você usa muito sinapse, tem muito fluxo rolando aí. Agora, falando sobre esporte que é o que nós defendemos, que é o speed, mountain bike, ele é muito interessante que no coletivo a gente chega lá, né? Quando tem uma competição, a gente se destaca, o indivíduo vai se destacar pelo fato de estar treinando junto, estar levando um ao outro nessa questão toda de usar os produtos certos, a suplementação certa, né? Que é o que a gente está conversando aqui, onde a gente encontra, né? Que é um dos nossos parceiros também da equipe, né? Que já falando mais uma vez aqui, que é a Clínica Paulo Celso. Então, é muito legal a gente agregar valores com... Cada um tem um pouquinho. Eu aprendo muito, sabe? Sim. Eu estou sempre aprendendo com quem está chegando, quem não sabe ainda, os peba que estão chegando, daqui a pouco estão lá na frente e se tornam até bem profissionais aí. É uma vida de muitas histórias, né? É uma estrada, bacana, né? É uma estrada de A gente mão vê dupla. muitas histórias. E a gente não cansa de ver histórias, né? Então você trabalha com a mesma coisa, mas você tem uma pessoa diferente, com uma história diferente, com um caminho diferente, e aquilo vai trazendo emoção, né? E a gente... É bem legal, muito gostoso. O que eu queria dizer também é o seguinte, tem muita gente querendo começar e acho que o início você tem que querer. Primeira pergunta, o que você quer? A segunda pergunta é com quem? Quem que vai te ajudar no processo? Quem que vai te orientar? Porque muita gente falha porque não tem um processo, não tem um caminho. Exatamente. Nós, profissionais, estamos aqui para desenhar o caminho, para fazer o caminho ser mais fácil. Para na hora que ela errar e não conseguir e ter dificuldade, vem cá, senta aqui, vamos analisar tudo, vem para cá, faz isso dessa forma, não sei o quê. Então a gente consegue ter isso para as pessoas. Você como treinador, eu como médico, um nutricionista que está junto com a gente, né? Então a gente tem muitos profissionais aí e os grupos de pedal, então a pessoa tem que se socializar, tem que participar. E isso vai fazer ela depois, com o tempo, conseguir a saúde, o corpo, ser campeão e tudo mais, né? Isso é muito interessante. Até tocou num assunto muito legal. Hoje está fácil, né? A gente comprar, né? Um clique você compra aí
né? Muito Tá legal. fácil de comprar, tá fácil de muito achar gente. Fácil, cara. Mas é interessante que comece com uma ajuda, né, profissional, saber que está comprando. É aquela pirâmide, né? Vai construindo devagarzinho, vai chegando lá. Todo mundo se ajuda, né? Sim. O speed, a speed, o mountain bike, a galera se ajuda. Porque você começar lá em cima, de repente, não é isso que você queria, né? E é caro, né? Aí fica caro, vira algo assim. E porque tem muita gente que imagina que para conseguir tem que estar tudo perfeito. Não. Tem que já ter uma bike boa, eu já tenho que estar com Não. médico, eu tenho que... Calma. É. Calma, vai montando devagar, vai, né, crescendo, Isso. desenvolvendo, sem ansiedade, né, Até um passo porque depois do outro. O cara já quer comprar um potencímetro, um equipamento, né, de última geração. Não, vamos começar a entender qual é a dinâmica do seu organismo, né? Eu costumo Quantas dizer bikes tem vendendo aí a sua depois dessa percepção do seu pandemia? esforço. exatamente. Eu costumo dizer que performance, vitória e conquistas, qualquer conquista, você não compra na prateleira. Não compra. Você consegue comprar uma excelente verdade. bike, você compra. Isso aí O que mesmo. adianta? Tem uns casos que são interessantíssimos aqui com esse cara, que é uma coisa sensacional. Essa foi boa. O Aldous, todo mundo sabe que ele sempre pedalou muito e ganha os campeonatos. Eu comecei a ganhar alguns campeonatinhos e comecei a andar junto com ele ali. Né? E nessa época a gente era da mesma categoria. Mesma categoria. A gente nunca teve problema nenhum. Às vezes ele chegava primeiro, às vezes eu chegava tal, mas ele ficava ali numa categoria. E eu pedalando, e nessa época ele começava a ganhar, ele estava sempre ganhando. Eu fui segundo, terceiro ali, eu falei assim, pô. E eu olhava para a bike dele, cara. A bike dele era uma bike antiga, ele se preocupou muito em ter a melhor bike e tal. E a minha bike era uma das melhores de todas. Eu ficava olhando, por que adianta eu ter esse bicão e o cara com essa bike de alumínio Era uma ganhando as provas, Fuji de ganhando alumínio, as né? provas. Quer dizer, eu acho isso um exemplo. É um exemplo que você não precisa ter o melhor equipamento, o equipamento mais caro. Basta você querer. O que vai impulsionar isso aí é a sua perna, a sua saúde é você, a sua cabeça, o seu corpo, a sua motivação. Isso é que vai te fazer vencer. Exatamente. Entendeu? É lógico, se você puder ter uma boa bike, um bom Uma coisa junta a equipamento, outra, vai boas evoluindo. suplementações, é lógico, mas isso não é a necessidade principal. Não é? É legal, isso aí. Essas histórias essas aí, histórias que são as aí historinhas que acontecem, são cara. bacana. Aí até motivei ele agora, ele tá com baicão. é? Agora tá. Agora tá ele com uma bike baicão, boa. Agora tá com uma bike boa. Tá certo, muito bom. Pessoal, é isso. Obrigado pela presença de vocês aí, tá? Pelo bate-papo, foi muito gostoso, muito proveitoso. Acho que muita gente vai aproveitar essas informações aí, né? Porque tem muita gente querendo colher informação sobre o ciclismo, como evoluir, como melhorar. Muito bom. Top demais. Obrigado a vocês aí. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu, galera.